Paz de Jesus, irmãos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos falar um pouco hoje acerca do louvor. O louvor, ele realmente liberta. O louvor, ele expulsa demônio. O louvor é uma forma de quebrantamento espiritual. Vamos falar um pouco. Vamos ler em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, 15 e 16. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Versículo 15. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. 16. Dize, pois, Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Então aqui a gente vê que Deus havia retirado de Saul a sua presença, o seu espírito, e agora havia enviado um espírito para o atormentar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Com isso, Davi, ele entra na história. Foi uma forma também de Deus aproximar Davi do trono, ou Davi de Saul. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. No versículo de número 23, a palavra afirma que Saul, ele fica apoderado novamente desse espírito. E Davi, ele toca a harpa para Saul se sentir melhor e o espírito sair. Versículo 23, 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com as suas mãos. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava. Aqui a gente vê que verdadeiramente, louvado seja o nome de Deus, que o espírito saía. Mas isso não era a estratégia de Deus? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A gente vai ver ao longo da história que no capítulo 18 a gente vê que o espírito ele já não sai. Ele não sai com o louvor, ele não sai ao toque da harpa, ele não sai com Davi tocando. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos ler aqui. 1 Samuel capítulo 18, versículo 10. Diz assim, 10 e 11. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa, e Davi tocava a harpa como os outros dias. Saul tinha na mão sua lança. Versículo 11. E Saul arremessou a lança, dizendo consigo: encravarei a Davi na parede. Davi, porém, desviou-se dele por 2 vezes. Aqui a gente vê que o espírito maligno já não saiu. Pelo contrário, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele estava profetizando e ainda em seguida conseguiu lançar a lança contra Davi. No capítulo de número 19, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor, de 1 Samuel. Então o espírito maligno da parte do Senhor veio sobre Saul, estando ele sentado em sua casa e tendo na mão a sua lança. E Davi estava tocando a harpa, já estava tocando a harpa, e ainda assim o espírito maligno estava lá. Versículo 10. E Saul procurou encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, que ficou a lança na parede. Então Davi fugiu, escapou naquela mesma noite. Então aqui a gente vê que mesmo Davi, ele tocando a harpa, ainda assim o espírito maligno tentou contra ele. Então, louvado seja o nome de Jesus Cristo. O louvor ele tem poder de chamar, atrair a presença de Deus. A gente vê lá em Salmos capítulo 100, versículo 4, a palavra afirma que para poder adentrar na presença do Senhor, temos que entrar com louvor, com adoração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.
Lá em Salmos capítulo 22, versículo 3, a palavra afirma que Deus está entronizado entre os louvores. Quer dizer que que o louvor atrai a presença de Deus. O louvor aquebranta a alma. Quando a gente está buscando o Senhor, estamos verdadeiramente louvando a Deus, entregando a Deus a adoração de verdade, atrai a presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O meu conceito acerca disso é o seguinte: segundo a palavra, louvado seja o nome de Jesus Cristo, que está em Marcos capítulo 16, versículo 17, que a única forma de expulsar demônio do corpo de uma pessoa, demônios, é justamente no nome de Jesus Cristo. O louvor, ele tem sim a finalidade de atrair a presença do Senhor para o ambiente, para a vida da pessoa, trazendo paz, graça, e interiormente vai quebrantando, interiormente trabalhando, tirando frustração, tirando o foco da frustração, tirando o foco da angústia, tirando o foco daquilo que se ouve mal sobre a vida dela. Porém, expulsar demônio de um corpo, não. Segundo a palavra, o único modo é no nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz assim: e estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. No nome de Jesus Cristo. É a única forma de realmente expulsar demônios, é no nome de Jesus Cristo. A gente vai, louvado seja o nome de Jesus Cristo, para Atos capítulo 16, a partir do versículo 25, a palavra afirma acerca de Paulo e Silas. O que aconteceu ali foi o seguinte: atraiu a presença do Senhor, só que eles também estavam orando. Cadeias se quebraram ali, prisões se quebraram. Porém, louvado seja o nome de Jesus Cristo, Paulo e Silas não havia demônios sobre eles. O que havia era uma condição de prisão em volta deles. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Deus entrou na causa. A palavra afirma que também foi visto pelos apóstolos em Lucas capítulo número 9, versículo de número 49 e 50, que havia um homem expulsando demônios no nome de Jesus Cristo. E os apóstolos tentou impedir. Jesus Cristo repreendeu, falou que não era para fazer isso. Então a gente vê que realmente é no nome do Senhor Jesus Cristo. Expulsar demônios é no nome de Jesus Cristo. Agora trazer a paz, a presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quebrantamento, trazendo uma situação de paz para a vida, para a alma da pessoa, é sim através do louvor. O louvor, ele atrai a presença de Deus. Deus habita em meio aos louvores, mas de expulsar demônios, não. A palavra afirma em Tiago, capítulo 4, versículo número 7 e 8. A gente tem que sujeitar a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. É a única forma. Buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, é uma forma de você se brindar contra os espíritos malignos. Quando você se submete ao Senhor, chega a Deus, ele se achega a vós. Agora, expulsar demônios só no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é lógico, jejum em oração. A palavra afirma, louvado seja o nome de Jesus Cristo, em Marcos capítulo 9, versículo 29, acerca da autoridade que Jesus Cristo deu, só que em jejum e em oração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, a gente vê lá que quando os cantores começaram a tocar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e falarem em alta voz, todos em concordância, acerca do Senhor, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para todo sempre, a palavra afirma que então a glória do Senhor veio sobre o ambiente, de forma que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé para ministrar a palavra, não conseguiram. Isso quer dizer, a glória do Senhor foi tremenda, de forma que ele se ouve sobre o lugar. O louvor, sim, louvado seja o nome de Jesus Cristo, possa ser que alguém estando no meio, aleluia, do culto, algo acontecendo, no meio do louvor pode ser que alguém manifeste, aleluia, porque é uma forma também, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que quando a gente atrai a presença do Senhor, a gente busca o Senhor e louvor, louvado seja, o ambiente fica difícil para o inimigo permanecer oculto, permanecer escondido, porém expulsar só no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.